Bom, galera, hoje nós estamos aqui para falar de um brasileiro e estamos em reverência para falar de uma referência nacional e mundial. Bom, esse cara que nós vamos falar hoje, ele é um tanto quanto interessante. Por quê? O cara falava latim, francês, alemão, inglês, italiano e espanhol e ainda lia perfeitamente em grego, árabe, hebraico, sânscrito, provençal e tupi-guarani. Ele foi o segundo maior governante da sua época, o segundo maior em tempo de governo. E ele ainda recebeu 23 honrarias internacionais e tantas outras premiações também internacionais. Quem é esse cara? Nosso grande imperador. Ai, que saudade! Dom Pedro II. Esse era o cara e hoje nós vamos falar dele. Esse jovem. Dom Pedro II ficou sozinho em seu país, aqui no nosso querido Brasil, aos 5 anos de idade, numa fuga alucinante do seu pai para a Europa. Foi meio jornada de junho, o povo foi pra rua, se uniu, elite, pobres, enfim, a população do Rio de Janeiro se uniu em revolta ao Dom Pedro I, e aí ele foi pra Europa e decidiu manter o filho dele para ser o futuro imperador no lugar dele, mas ele tinha 5 anos de idade. E aí ele ficou... Só que aí nós ficamos num período de regência aqui no Brasil. A ideia era até ele fazer 18 anos, mas tiveram várias revoltas, teve vários conflitos no Brasil. E aí com 14 anos ele assumiu como imperador do Brasil. Ele foi preparado para ser rei, né? Desde os 5 anos de idade na regência, José Bonifácio, o Santa Mariano, enfim, vários caras que foram tutores deles prepararam ele muito bem. Por isso ele era tão qualificado e tão preparado para ser um ótimo estadista que ele foi. Exatamente, uma referência. E muita gente tem uma visão errada de quem foi Dom Pedro II, mas nós estamos aqui para mostrar que ele foi um diferencial tão admirado que até mesmo a França não deixou ele ser enterrado como uma pessoa comum. Sim. Ele foi deposto de seu cargo 2 anos antes de sua morte, e quando ele morreu, o Estado francês pediu a Isabel para que eles pudessem fazer um funeral estatal. E muitas autoridades daquela época foram prestar suas homenagens. Se um dia vocês quiserem pesquisar, tinha muita gente importante naquele lugar. Ele era respeitado no mundo inteiro e mesmo vários antimonarquistas respeitavam ele. Ele fez questão de falar com o Victor Hugo quando ele viajou para a Europa, e o Victor Hugo era um antimonarquista nato. Depois da conversa, o Victor Hugo até falou que Dom Pedro II era um neto de Marco Aurélio, que foi um excelente imperador do Império Romano, assim, conhecido por ser mais republicano, apesar de ser imperador do Império. E ele comparou Dom Pedro II com esse imperador, né? Ele abriu uma exceção e falou: eu queria que morresse todos os monarquistas, exceto Dom Pedro II. E isso é uma honraria para quem conhece a história de Victor Hugo. Ele conduziu o Brasil durante 49 anos, ele só perdeu nesse período para a rainha da Inglaterra, que governou um pouco mais de 50 anos. Ele nunca impôs a vontade dele, apesar de ser imperador, ele sempre deixou com que os políticos resolvessem as questões, com que fosse uma coisa mais democrática. Apesar de ser imperador, ele sempre coordenou democraticamente a nação. Uma coisa legal também era a liberdade de imprensa, ele acreditava muito em liberdade de imprensa. Apesar de ser um império, ele nunca censurou a imprensa. A imprensa falava horrores dele, falava várias calunas dele, mas ele sempre... Falou que imprensa se combatia com imprensa. Era uma frase que ele costumava repetir, que imprensa se combate com imprensa, e até um ministro da Áustria veio e ficou chocado assim, com o tamanho da liberdade de imprensa que tinha no Brasil, que ele jamais imaginava que seria desse jeito. Dom Pedro era um cara visionário, né? Esse aspecto, essa maneira de ver o mundo que era muito além do seu tempo. Muito. E ele mediu muito bem os políticos, né? Tinha um partido conservador e o liberal. O Dom Pedro II derrubava um deles e colocava outro quando precisava de mudanças. Ele não fazia isso à torta e à direito. Você sempre, na história que ele trocou o partido, sempre teve razões plausíveis para que ele fizesse isso. Ele sempre foi contra a escravidão, mas ele não queria que partisse dele. Ele queria que partisse da população, que pressionasse os políticos e democraticamente a escravatura se abolisse. Por ser um rei que era moderado e que queria que os políticos fizessem política, ele nunca impôs a vontade dele. E muito legal dessa história da escravatura é que quando ela foi abolida, ele recebeu a notícia, ele não estava no Brasil, ele estava doente, se recuperando lá na Europa, e aí ele recebeu a notícia e ele chorou copiosamente e falou que finalmente o Brasil estava avançando, né? Que isso era muito bom para o nosso país, e chorou como uma criança.
Ele era um rei muito simples. Ele usava o dinheiro dele para bancar jovens, para fazer um sistema parecido com Ciências Sem Fronteiras que a gente tem hoje. Ele ajudava diversas instituições de caridade. Ele era um rei que ajudava muito a nação. Ele ia em repartições públicas para ver como estava a prestação de serviço à população. Quem dera tivesse hoje um chefe de Estado que visse o serviço que muitos dos nossos servidores públicos têm dado mal pra gente, e isso não ocorreria. Quando ele foi exilado, quando ele foi deposto, ele não aceitou uma pensão do Brasil, ficou com as economias dele nesses 2 anos de vida, ele nunca recebeu nenhum dinheiro do Brasil nesse tempo, não porque o Brasil não queria, o Brasil aprovou 2 vezes valores para ele, mas ele não aceitou. Falava que qualquer dispensa inútil era um furto à nação. Já imaginou se todo político de hoje achasse que qualquer despesa a mais era um furto à nação, o que aconteceria com o nosso país? Nós seríamos o maior país do mundo. Quando o Dom Pedro II foi deposto, a grande questão que o sistema republicano demonstrava ser bom, e muito quem substituíra o Dom Pedro II. Todo mundo respeitava ele, ninguém queria depor o Dom Pedro II, mas o grande problema era se ele morre, quem vai ficar no lugar? E ele já estava cansado da monarquia também. Ele sempre e aí disse... ele foi, deixou o pessoal pegar, não reclamou, não tentou recuperar o poder, muito pelo contrário, foi para a Europa, se exilou, ficou tranquilo lá nos últimos 2 anos de vida. E aí depois que ele foi deposto, o Rojas Polo, era o presidente da Venezuela, ele disse: foi-se a única república da América. E é engraçado porque todos os outros países eram república e o Brasil era o único que não era república, mas na prática o modo de viver democrático o brasileiro era o único que vivia de fato. E o New York Times também ficou muito surpreso, né? Foi tipo, ai, derrubaram esse cara! Lógico que eles não sabiam das coisas internas do Brasil, e quem dera tivéssemos governantes como ele. Então, sim, para resumir esse vídeo, o que Dom Pedro II fez? Governou o país de forma democrática, prudente e moderada. Quando ele fez isso, sim? Durante 49 anos ao longo do século XIX. Por que ele fez isso, sim? Porque ele teve uma excelente educação. Porque jogaram na mão dele. Ele não tinha muita escolha. E como ele fez isso, sim? Como ele fez? Pautado em umas coisas que depois o Sérgio Vieira de Mello tem muito disso. Pautado muito em informação, moderação e diálogo. Esse jovem. Bom, galera, é isso aí. Foi-se mais um vídeo do Esses Jovens. Inscreva-se aqui no nosso canal. Não deixa de dar uma curtidinha aqui no nosso vídeo. Comenta o que você achou, se você gostou, sobre quem você quer ouvir daqui pra frente. Compartilha com os amiguinhos que estão na escola, que eles mandam na prova, eles deitam na prova, coloca coisa a mais que o professor deu do Dom Pedro II, o professor vai ficar feliz. Vou ensinar os professores. Vai ser bom pra caramba, vai ser legal. Manda, se quiser, entra na nossa página do Face, tem mais dúvida do Dom Pedro II? Tem muita coisa pra falar. Entra, deixa os comentários, a gente consegue estender um pouco mais essas lições que a gente tem dado desses autores do Dom Pedro II. Exatamente, então valeu, até mais.